Bom, pessoal, vamos para algumas observações da semana 3 da NFL aqui no Semana no Retrovisor. E o assunto que eu queria começar a falar é um que eu trago todo ano, né? Tem alguns itens que eu trago todo ano aqui. E para mim, nada é mais importante para a NFL, e eu digo isso já há algum tempo, do que desenvolver seus jovens quarterbacks. E a gente tem visto alguns deles recentemente darem os passos para frente, é bem legal, que vão criar certas rivalidades importantes para movimentar a liga, né? Temos visto alguns desses jovens jogarem bem no começo desse campeonato. Mas eu quero focar agora especificamente na classe de calouros, que está tendo um início preocupante. Não quer dizer que eles não vão vingar, não vão aprender a jogar e absorver o que precisa para se darem bem e funcionarem na NFL. Mas o começo está sendo desastroso. Se a gente somar as partidas que eles já começaram, né, e vitórias e derrotas, é uma vitória no total, uma vitória e 10 derrotas. Essa única vitória foi a partida entre dois deles, né? Ou seja, algum ia ter que ganhar. No jogo entre Jets e Patriots, deu o time de New England com o Mac Jones. O início, 3 deles, então, o Mac Jones, o Zach Wilson nos Jets e o Trevor Lawrence, já iniciaram o campeonato de titular, né? Ou seja, são 3 partidas cada um. Aí a gente viu nessa última rodada o Justin Fields ter sua primeira, né, o primeiro início jogando, com um plano de jogo para ele. Tinha entrado contra os Bengals, mas aquele jogo não conta. Então conta o dessa semana. E tivemos em Houston, não um jogador de primeiro round, mas de terceiro round, o Sam Mills, que também estreou na ausência do Tyrod Taylor. E vou te falar, nessa rodada foi o que deu a melhor impressão, né, de clarividência do jogo, né, de colocar umas bolas bem centralizadas, não se apavorar. Para mim, dos 5, foi quem melhor se apresentou. Mas a gente tem que dar uma refrescada aí no processo. Nos últimos anos, a gente tem visto alguns jogadores, os times, né, esperarem um pouquinho para colocar esses jogadores em campo. E, óbvio, ano passado o Joe Burrow já saiu jogando, o Herbert entrou logo no comecinho, o Tyrod Taylor também se machucou, e o Tua na metade do caminho, enfim. Mas a gente tem visto os times segurando um pouquinho. E quando a gente pega quem é que está tendo sucesso, quem é que não, isso está um pouco ligado, né? Você tem o caso do Sam Darnold lá nos Jets mesmo, que começou jogando, né, e acabou não dando certo e transferido. Então, a NFL e seus treinadores têm que pensar um jeito de acomodar esses calouros, porque eu entendo que não tem mais muito tempo de treino, né, para o cara ficar 1, 2 anos só treinando e melhorar. É no jogo que ele vai ganhar experiência e vai ganhar cancha. Mas as coisas têm que ser feitas da maneira certa, porque se seu time não está pronto para dar um mínimo de suporte pro jogador, ou se a tua comissão técnica é muito nova e ainda não conseguiu estabelecer o jogo, é melhor segurar ele um pouquinho, mesmo que seja um sunshine. Porque o risco dessa brincadeira é o acúmulo de derrotas e de má performance entrar na cabeça desses caras. Esses caras, especialmente que saem no comecinho, o Zach Wilson é um caso um pouco diferente, né? Porque ele foi meio que uma surpresa no campeonato passado e tal. Mas esses outros caras que vêm de programas muito vencedores, eles não estão acostumados a perder. Eu lembro que o Kyle Murray entrou para a NFL sem ter perdido um jogo desde o high school, entendeu? Na época dele. Então, se a coisa não andar muito bem logo, tem um efeito na cabeça dos caras. E a gente já viu isso acontecer diversas vezes na NFL. Talvez o Darnold seja um exemplo mais recente, que esteja, né, talvez vá se recuperar lá em Carolina, mas precisou de toda uma mudança de status dele mesmo para isso começar a acontecer. Então, esse é um risco que esses jovens jogadores correm de serem lançados aí no fogo. O Trevor Lawrence fez bons passes já, mas está muito claro que a leitura de jogo dele tá nublada. Ele lá em Clemson
tinha alvos muito bem definidos, né, de para onde ir com a bola, e Jacksonville tem que agir rápido. Eu não sei o que o Jets pode fazer para melhorar a situação do Zach Wilson. Chicago vai ter que repensar um pouquinho aí o uso do Justin Fields. E vou te falar, você é torcedor do 49ers, ou da mídia, que fica pedindo incessantemente a barração do Garoppolo, pensa duas vezes, porque você está vendo o que está acontecendo aí com os outros. Talvez seja melhor segurar o rapaz mesmo. Eu escolhi para jogo importante dos playoffs até um que eu mencionei no podcast, que era Tennessee e Indianápolis. E o resultado com a vitória dos Titans me traz uma seguinte situação. Eu tentei lembrar aqui quando que na minha cabeça uma divisão já estava resolvida desde a terceira rodada do campeonato. E não consigo lembrar. Óbvio que eu estou brincando, né? O Colts sei lá, eu não vou botar o Texans e os Jaguars nessa briga, mas o Colts um pouquinho, apesar de estar 0-3, né, e já com a desvantagem no empate, pode ter uma arrancada aí e o Titans tropeçar, mas olhando friamente para a parada, já está resolvido, né? Já está resolvido e é muito cedo, então vale até ver como o Tennessee vai reagir aí durante o campeonato, né? Sentindo-se tão confortável com essa vantagem. O Colts até tentou na partida, eu achava que o Wentz não ia jogar, mas ele fez um esforço, é válido, né? Apesar de óbvio que ele não estava 100%, a mobilidade comprometida, isso atrapalhou dentro do pocket, a movimentação dele, mas ele fez um esforço para estar em campo. Mesmo assim, perderam o jogo. O ataque dos Titans, né, teve seus momentos. Não foi perfeito, mas teve seus momentos. E apesar da defesa de Indianápolis ser interessante, até em algumas coisas, acho que vai ser muito difícil essa jornada deles. Os Titans perderam o A.J. Brown por lesão durante a partida. É algo para se monitorar também, como é que eles vão administrar isso. A zebra que eu escolhi não podia ser outra, né? Pittsburgh me perde em casa para os Bengals. Eu sei que também que Pittsburgh estava desfalcado de seu melhor defensor e talvez o melhor jogador de ataque, Deontay Johnson. Mas estava em casa contra um time considerado inferior, né? E teve uma partida muito ruim do Big Ben, do ataque como um todo. O ataque está com problemas. Eu, para ser sincero, não sei nem como é que eles conseguiram ganhar aquele jogo lá em Buffalo. Eu vou ter que rever esse jogo em algum momento para ver o que aconteceu ali, né? Porque pelo que a gente tem visto nas últimas duas rodadas, não dá para explicar muito. Mas a gente não pode também tirar o mérito dos Bengals, né? O Joe Burrow teve um início difícil com mais uma interceptação, mas depois fez bons drives e os turnovers do Big Ben, eles capitalizaram em pontos, né? O passe para o Ja'Marr Chase, que diga de passagem, tá a passos largos para ser o calouro ofensivo do ano. E agora a gente vai ver para onde que esse lado vai, né? O mérito também para o linebacker deles, eu até considerei colocar como destaque defensivo da rodada o Logan Wilson, que teve 2 das interceptações, mas vamos lá, a gente chega lá num outro momento, né? Tô olhando aqui mais alguma coisa. A defesa dos Steelers, que teve seu primeiro turnover conquistado no campeonato, é muito pouco para fazer com que eles tenham grandes chances nessa temporada. A gente sabe que o ataque está em maus lençóis, então a defesa precisa colocá-los num bom campo, né, de jogo. Mas 0 sacks e a primeira interceptação só da temporada não vai ser suficiente. Para o time que preocupa, eu escolhi o Washington. Por que o Washington? Porque foi o time que ganhou a NFC East no ano passado, mas não está dando pinta que vai conseguir fazer isso de novo. E tá cedo, é o que eu falo, tá muito cedo, até a semana 5, 6, qualquer coisa que se fale é precipitado, é cedo. Eu tô falando de pinta, a pinta é que não vai conseguir. E principalmente porque
a defesa não está no nível que eles precisam, assim como o Pittsburgh, né? Que eles precisam. Está muito menos sólida que a do ano passado e não está gerando as pressões e os turnovers para fazer uma diferença. Eles têm um quarterback que é voluntarioso, né? Mas é limitado, Heineken. Ele é excelente para você ter como reserva e entrar numa emergência ou jogar 2 jogos, mas você levar 16 rodadas com ele como titular é uma outra coisa, um outro bicho, né? E o jogo contra Buffalo, que foi de um placar alto, poderia ter sido muito pior, porque Buffalo abriu 20 e poucos pontos e de repente o Washington ameaçou alguma coisa com 3 big plays. Uma seguida a outra, um baita de um touchdown do Gibson, com um turnover de special teams, com um touchdown bonito também do Heineken correndo com a bola. Mas nem assim eles foram capazes de transformar aquilo numa partida disputada. Então, o Ron Rivera tem muito trabalho pela frente e um desafio enorme, de solidificar a cobertura defensiva, que foi onde eles investiram na off-season, e fazer com que os jogadores de frente tragam o retorno que eles estavam esperando. O matchup da semana não pode ter sido outro. A gente falou no podcast o quanto que a NFL espera que essa rivalidade Pat Mahomes e Justin Herbert tome vulto, né? E alinhado com o que eu falei no começo, né, dos jovens quarterbacks ser o grande trunfo da liga, né, para popularidade, esse pode ser a grande rivalidade dentro de divisão, 2 vezes por ano, 2 jogadores de muita habilidade e o que a gente tem visto é o Herbert crescendo, né? Se ele vai chegar no nível do Mahomes, a gente não sabe, mas ele está crescendo. E ontem foi uma clara vitória, vamos colocar assim, entre aspas, do Herbert sobre o Mahomes. Porque os números mostram, o Herbert teve uma média de 7,4 jardas por tentativa de passe, totalizou 281, 4 touchdowns, 0 interceptações. Enquanto o Mahomes teve 5,9, 260 jardas e 3 touchdowns com 2 interceptações. Então, teve uma discrepância aí de número, né? Os turnovers é o principal nessa brincadeira aqui. O Mahomes não teve um bom dia e o Herbert, além do aspecto do jogo, teve o lance final, né? De uma alta pressão ali dentro da red zone. E pelo que a gente leu hoje de manhã, foi uma jogada que ele mudou ali no huddle, ia ser uma corrida, ele mudou para um passe e fez o touchdown que deu a vitória para os Chargers. Uma derrota ia deixar seu time numa situação já meio difícil e agora eles estão com a moral elevadíssima. Então essa rivalidade que a gente vai ver um segundo capítulo mais à frente é o grande matchup, foi o grande matchup dessa rodada e a gente espera que seja um grande matchup por anos a fio. Eu trouxe como uma lesão importante a do left tackle do Saints, o Teron Armstead. Eu não sei qual é a gravidade total, mas o que eu sei é que os Saints não podem ficar sem ele. Já tiveram baixa na linha ofensiva, a defesa já tem vários jogadores que perderam jogos. Perdeu um jogador do quilate dele numa função tão importante como a do left tackle, seria muito pesado nesse somatório de circunstâncias desfavoráveis que o Saints já está enfrentando esse ano para dar a volta por cima. Como personalidade, vai aqui o nosso amigo Relax, o Aaron Rodgers, né? Porque foi lá a São Francisco, que tem toda a sua história com os 49ers, draft e tudo mais. Sai num jogo de alta velocidade, prime time, né? E sai com uma boa margem de vitória, quer dizer, boa margem no placar, e aí começa a ver São Francisco ganhar vulto e virar o jogo no finalzinho. E aí ele vai para o drive final e posiciona os Packers para o chute do Crosby, que deu que sacramentou a vitória. Esse jogo poderia ter se tornado um caldeirão, caso eles perdessem do jeito que iriam perder de virada. Porque
o semblante do Rodgers estava pesado, do técnico no sideline estava pesado, né? Você via palavrões saindo da boca dele, se você lê o lábio, você vê que o Rodgers fazia uma jogada boa, ele olhava meio estranho assim pro sideline. E para mim o relacionamento dos dois nunca tinha sido um problema até agora, não são grandes amigos, não era um problema, mas o jogo de ontem me incomodou. Algumas broncas que ele deu também em jogadores da linha ofensiva, enfim, o clima podia ter esquentado bastante se eles não saírem com essa vitória, mas acabou que quem riu por último foi o bigodudo lá. Vamos então para os destaques da rodada. O destaque ofensivo, eu trouxe o Josh Allen. Eu tô falando muito desse jogo Washington e Buffalo, né? E ainda vou falar mais ainda. Mas era uma performance, mais até do que uma vitória, era uma performance que o Allen estava precisando muito, né? Porque eles tinham ganho já a partida lá de Miami, por um placar absurdo, né? 35-0, mas não foi exatamente um grande jogo dele, né? E perderam em casa a primeira lá para os Steelers. Então essa vitória, né? Em frente à sua torcida, sua fanática torcida, e com 4 touchdowns lançados, mais um correndo com a bola, é o suficiente para acalmar a situação, não que tivesse nervosa, mas para botar um selo mesmo. Beleza, nós somos o time que vai ser um dos candidatos ao título desse ano. Então, por mais que o adversário, né, tenha sido um adversário com problemas, o tipo de vitória foi uma vitória importante para Buffalo e o Josh Allen que arrebentou no jogo. Na defesa, essa rodada tiveram vários destaques individuais. Eu poderia ter ido para diversos jogos, diversos lados. Acabei ficando com o Myles Garrett, né? Afinal, 4 sacks e meio. Fez mais do que 4 sacks, a gente tem que trazer, né? Porque não é fácil na NFL tu conseguir uma parada dessa. O Chicago tem uma linha ofensiva mais ou menos, né? Mas 4 sacks e meio. Foram 6 hits no total, né? Foi mais um hit no Justin Fields, estragando aí a partida de estreia dele, outros tecos, enfim. E é um jogador de uma presença já desde o ano passado, né? Ele tinha começado assim no ano passado, aí ele teve Covid e ficou muito debilitado, demorou para se recuperar, mas esse ano ele vai ser um dos sérios candidatos aí a jogador defensivo da temporada. E o Special Team também não tinha como fugir do homem Justin Tucker, né? O cara me acerta aquele chute de 66 jardas, a bola batendo no poste de baixo e entrando para ganhar o jogo. Um jogo que Detroit tirou do bolso aí uma virada. E o Tucker, para mim, é um cara de Hall of Fame, porque a consistência dele ao longo dos anos e tantos chutes de extremo, né, dificuldade que ele acertou para ganhar jogos, é uma coisa impressionante. Então, aí o Justin Tucker, por uma posição que é tão irregular, né, a gente tem esse monstro desse kicker. Calouro. Não foi uma rodada fácil de determinar o calor dela, não. Até porque o melhor deles é o Chase, mas eu já trouxe aqui, né? Não vou ficar trazendo o cara toda semana. Nenhum dos quarterbacks venceu, então não é dessa vez que eu trago um quarterback também. Então fui lá vasculhar o negócio e falei, não, peraí, tem um cara que vale a pena mencionar, que é o left tackle dos Chargers, o Rashawn Slater, que ajudou a solidificar uma linha, que ao longo dos anos foi complicada, né? Então ele é o terceiro jogo dele. Nessa partida o Hubbard tomou um sack e 6 hits, mas, né, dentro do contexto do que a gente espera, é um bom resultado. Ele que teve ele poderia já ter aparecido aqui na primeira rodada, porque ele teve o confronto direto com o Young, Chase Young, e o Chase Young não chegou nem perto do Herbert naquele jogo que marcava, né, o calor do ano ofensivo e defensivo, o confronto entre os dois. Mas o Slater estava ali no meio do caminho. Então ele que muita gente no processo pré-draft, né, imaginava
biotipo e tal, que ele acabaria sendo movido para guarda em algum ponto da carreira, pode até acontecer ainda, né? Algum ponto da carreira ser movido para guarda na NFL, ele inicia na sua posição original, que eu defendi, o Rafon também achava que tinha que ser assim, porque ele sabe jogar, estava muito claro que ele sabia jogar, né? Então os Chargers pegaram um baita de um jogador aí, estão apostando na sua posição original e tomara que ele tenha muito sucesso. Para fechar, lá no post do site, eu coloco o link para a jogada que eu escolhi da semana, a jogada sensacional da semana. Eu não costumo trazer jogada de time que perdeu. Né? Semana passada eu podia até ter trazido uma também que, enfim, tinha sido muito bonita, mas enfim, acabei levando. Mas nessa semana eu não consegui, até porque eu não consegui uma outra que falasse, não, tem que ser ela, né? Então eu fiquei com o touchdown do Antônio Gibson, o running back do Washington, uma daquelas big plays que eu falei para vocês lá atrás. Foi um passe curto que ele disparou, ele acelerou pelo campo de um jeito que fulminou a defesa de Buffalo, e no finalzinho, quem conseguiu chegar nele, ele se debateu, né? Botou a fisicalidade também a jogo e chega na endzone, uma jogada bem interessante. Valeu, galera, então não perca o nosso podcast do meio da semana, tem saído na quinta de tarde, espero continuar conseguindo colocar mais ou menos nesse horário, e vamos embora, semana que vem também de volta com mais Semana no Retrovisor.